anotado em CTPS. E aí, nós terminamos a aula passada, vou colocar aqui de novo o material. Falando do trabalhador, teletrabalhador, do teletrabalho. Então, deixa eu só fechar aqui a aba atual. Vou colocar aqui na tela. O teletrabalho, né? Então, o teletrabalho, onde que ele está tratado na CLT? Nos artigos 75A a 75E da CLT. Então, foi feito um acréscimo com essas letras nos artigos para tratar do contrato do trabalho do teletrabalhador, certo? O teletrabalhador, lembrando, quem que é esse trabalhador? Na pandemia, ele está muito presente nas empresas. Por quê? Porque ele não é um trabalhador externo, ele é um trabalhador que trabalha com ferramentas tecnológicas, tá? Com meios de trabalho telemáticos. Então, como eu, a professora Renata, né, os professores todos da FAP que estão nessa modalidade, estamos em regime de teletrabalho. O nosso empregador, que é a FAP, tem que fazer conosco um contrato, né, um aditivo contratual, colocando essa modalidade. Professora Renata, a partir dessa data, começa a trabalhar em regime de teletrabalho, né? Porque eu estou na modalidade online. O que nós comentávamos, queridos? Que esse trabalho, ele é preponderantemente fora das dependências do empregador, com ferramentas, com tecnologias da informação e da comunicação, certo? E não pode ser um trabalho externo. Por quê? Porque trabalhador externo é aquele que nós vimos na aula passada, que é o vendedor, né? Então, o vendedor é um trabalhador externo, um vendedor de planos de saúde, por exemplo. Ele não vai ficar na empresa, ele vai visitar clientes, se ele vende agrotóxicos, ele vai ter que visitar empresas que comprem esse produto. Então, ele é um trabalhador externo. O legislador, no 75B, fez questão de destacar que o teletrabalhador não é um trabalhador externo, é aquele que trabalha fora das dependências do empregador com tecnologias da informação e comunicação, ok? Então, a gente tem que estar atento a isso. O parágrafo único diz assim: o comparecimento nas dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime do teletrabalho. Olha que interessante. Então, se o professor Lisandro nos convocar para uma reunião, né, ou se nós precisarmos ir até a FAP para pegar algum documento, isso não vai descaracterizar o regime de teletrabalho. Por quê? Porque preponderantemente nós estamos fora das dependências do empregador com tecnologias da informação, em regime de teletrabalho. Ok? Muitos alunos me questionam assim: professora, mas e se a função exercida pelo sujeito não tem como ele trabalhar em teletrabalho? Entende? Se a função dele é principalmente presencial, não tem outro jeito. Aí
a gente entra nessa questão agora da pandemia, né? O empregador vai ter que verificar todo o distanciamento, fazer um protocolo de utilização de máscaras para esses trabalhadores presenciais, verificar decretos estaduais e tudo mais. Se os decretos permitem, a empresa vai trabalhar, mas com os protocolos, com todos os cuidados, ok? Alguns sindicatos, tá? É importante destacar, por exemplo, o nosso sindicato de professores não está permitindo que o professor trabalhe presencialmente se ele é grupo de risco. Então, alguns sindicatos intervêm nessas negociações e tentam preservar essas pessoas, porque enquanto a gente não tem vacina, o grupo de risco tem que ficar protegido. Isso se torna um problema para o empregador, né? Como eu falei para vocês, por quê? Porque nós temos funções que são exercidas principalmente presenciais. O pessoal, por exemplo, do comércio de Apucarana, como que vai fazer? Né? Vamos pensar ali que tem uma vendedora de uma loja do centro que é hipertensa, diabética, e ela não tem como trabalhar telepresencial, porque a função dela é vender. Entende? Daí, às vezes, eu recebo WhatsApp, muitos questionamentos de clientes perguntando, doutor, mas e o meu direito? Eu sempre explico direitinho. Não, veja bem, você tem que exercer a tua função lá na empresa, porque você não tem condições de fazer um teletrabalho. Então, você vai ter que trabalhar como? Com máscara, álcool gel o tempo todo. Se for, se acontecer, né, de ter qualquer suspeita, vai ter que cumprir a quarentena e o empregador vai ter que te dar esse afastamento. Os 15 primeiros dias são por conta do empregador, só a partir do 16º é que se encosta pelo INSS, se recebe o auxílio-doença, tá? Então, tem tudo isso. O teletrabalho não é toda a função que dá para colocar esse trabalhador em teletrabalho. Isso que a gente tem que ver. O caso do ensino deu certo, tanto no âmbito público quanto privado. É uma atividade que está sendo conduzida dessa forma. Mas tem atividades que não. Se a gente pensar numa indústria, num comércio, não tem como. Artigo 75C. A prestação de serviços na modalidade teletrabalho deverá constar expressamente de contrato individual de trabalho, que especifique as atividades que serão realizadas pelo empregado. Então, queridos, assim como a gente estava falando do intermitente agora há pouco, que precisa contrato escrito, que precisa anotação na carteira, tem que estar escrito lá intermitente. Aqui no teletrabalho é a mesma coisa. Precisamos de um contrato escrito. O empregador pode até enviar esse contrato por e-mail, e daí o trabalhador assina e devolve, né, em PDF para a empresa. Tudo bem, mas tem que ter um contrato, um aditivo contratual. Nessa hora que entra a importância dos senhores trabalharem na área trabalhista, perceberam? Atendendo as empresas vão perguntar, doutor, como que eu faço esse contrato do teletrabalho? Tem que constar horário, não tem? Como que, né, as empresas vão pedir para vocês uma assessoria jurídica nesse ponto. Tem que ter um contrato de comodato, né, prevendo a questão da utilização do computador, descrevendo direitinho, e as despesas. As despesas todas serão previstas em contrato. Ó, e pode ser realizada alteração de regime.
De repente, vamos supor, a FAP tem um decreto que autoriza voltar toda a faculdade, né? Então, o regime volta para presencial, desde que haja daí um acordo entre as partes, né? Registrado em aditivo. Então, se a atividade tem uma autorização para voltar, né? Como eu falei para vocês, um decreto que autorize, que é seguro voltar, tudo bem. Aí a FAP manda um novo contrato para nós, um aditivo, dizendo que o trabalho voltou para o regime normal. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido um prazo de transição de 15 dias. Então, esses 15 dias tem que ser observado. Nós terminamos a aula passada falando disso. Eu dei para vocês o exemplo do meu irmão, né? Meu irmão trabalha como programador. Se ele tem que retornar a São Paulo e prestar o serviço lá presencialmente dentro do banco, então eles têm que dar para ele pelo menos esses 15 dias para que o regime volte a ser presencial. Por quê? Porque uma pessoa trabalhando em home office, né, em teletrabalho, ela pode estar morando, sei lá, em Curitiba, que nem meu irmão mora em Londrina, a empresa é de São Paulo. Nós temos servidores públicos que pode ser que estejam morando temporariamente em Portugal, um exemplo, vai fazer uma pós-graduação, um doutorado e acaba indo para Coimbra e está trabalhando em regime telepresencial. Para que ele retorne, ele tem que ter esse prazo, esse interregno de 15 dias, tá? Artigo 75D. As disposições, esse é um artigo bem importante, queridos, porque vocês me questionaram disso, o André comentou na aula passada, né, professora, mas os equipamentos e tal, tem que ser todos por conta do empregador, a internet. Vejam, esse artigo é o único da reforma trabalhista que disciplina essa questão. E olha o que ele diz. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura, ou seja, a internet, necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como o reembolso das despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Isso aqui deixa uma margem gigante. Uma margem gigante. Para quê? Para que, tipo, muitas empresas, de repente, não forneçam equipamento, o empregado está arcando com a internet. Entende? Ficou muito aberto. Então, se não tiver o contrato, como é que vai fazer? Tem muitos trabalhadores questionando em juízo, dizendo que, segundo o artigo 2º da CLT, o artigo 2º, né, diz que, pelo princípio da alteridade, o contrato é executado por conta alheia, por conta do empregador. Então, muitos trabalhadores estão ajuizando a ação trabalhista questionando isso. Mas vejam, a internet por mês, R$100 e poucos. Aí você vai movimentar um judiciário inteiro, tá, gente? Não esqueçam que nós vivemos num país que judicializa tudo. Tem um livro muito bom do ministro Barroso, se vocês puderem adquirir, chama Judicialização da Vida, que ele trata disso, da cultura do brasileiro, tá? E a árvore balança, judicializa, vai para o judiciário.
Casal não se resolve, vai para o judiciário, tudo vai para o judiciário. Então, assim, vocês imaginam que tem trabalhadores que, tipo, vai procurar o advogado vai dizer, ah, você quer reclamar na internet? Tá, vai dar quanto? R$ 100 por mês, vezes 12, entendeu? Pelas contas, assim, acaba que o empregado prefere nem entrar. Agora, se ele gasta bastante com, com esses recursos, né, tem uma internet alta, de repente sua família não está aproveitando, é só por conta do empregador mesmo. Então, aí convém de ver com o advogado, né, se vale a pena essa ação. E a gente tem que pensar que a Justiça do Trabalho hoje é a segunda justiça mais volumosa do país, só perdendo para a Justiça Federal. Então, assim, uma ação trabalhista demora. Se vocês terem uma ideia, se eu ajuizar hoje, só vai ter audiência para o ano que vem. A coisa, assim, é caótica. Então, nós temos uma justiça lenta, uma justiça que não é efetiva, que não atende ao princípio da razoável duração do processo, infelizmente. Então, tudo isso aqui tem que ser pensado, tá? E aí eu queria mostrar para vocês, vamos aqui falar só do último, do parágrafo único, eu quero mostrar para vocês um TC que foi nota 10, que é da esposa do Dr. Paulo Pavolac, tá? A Lilian, que ela escreveu sobre esse tema. E ficou brilhante, ficou um TC assim muito bom. Porque a lei, como vocês viram, ela deixa lacunas. E a Lilian escreveu exatamente sobre esses aspectos jurídicos controvertidos. Ela tratou no TC dela. Então, vocês que vão começar a pensar no TC, é isso que vocês têm que ver. Não pode ser um tema batido, um tema já superado, sabe? Porque senão vocês não vão ter jurisprudência, vocês não vão ter muita doutrina, vai ser aquele tema assim que não tem muito o que pesquisar. O bacana de um TCC é ir além, né? É poder trazer posicionamento a favor, contrário, certo? As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado. Isso aqui é muito importante. Por quê? Quer dizer que se o empregador está pagando lá no ordenado, tá? Vem lá no Olerite, internet, tantos, R$ 200, né? Ajuda de custo internet, R$ 200. Isso não é salário, ou seja, não tem recolhimento de FGTS, de 13º, de férias. Entra como uma verba indenizatória. Bom, então isso aqui o legislador quis deixar bem claro. O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho. Olha isso, queridos. Olha que dispositivo mais maluco. A empresa vai, sei lá, fazer uma... O que ela tem que fazer? Ela tem que, na verdade, dar um curso, trazer as normas escritas, né? Ela tem que tomar um termo de responsabilidade desse trabalhador de que ele vai se cuidar, de que ele vai fazer as pausas e alongar as mãos, alongar o pescoço. Ela tem que ser muito cautelosa, muito diligente. Mas para isso precisa de um bom advogado. É aí que entram os senhores novamente, tá? A maior parte das empresas não faz isso aqui. Não toma dos empregados um termo de responsabilidade
com relação às condutas para prevenir doenças e acidentes de trabalho. Aí o que, que acontece? Esse trabalhador adquire uma LER, né, que é a lesão por esforço repetitivo, uma tendinite lascada no seu braço. E acaba indo judicialização dos conflitos. Vai para o judiciário. O que o juiz do trabalho vai ofertar? A oportunidade para contestação, para a defesa da reclamada. A reclamada foi precavida e orientou expressamente esse trabalhador de que era responsabilidade dele fazer pausas a cada 90 minutos, 10 minutos, que é a pausa dos digitadores, que ele tomaria precaução com relação a apoio para o punho, certo? Então, esse dispositivo é outro dispositivo controvertido. Professora, Pois não. a empresa pode adotar como um padrão, por exemplo, nesses casos de teletrabalho que a gente vive hoje, né? Que agora está tudo meio que indo para poder continuar trabalhando, né? Mas a empresa pode adotar alguma política assim do funcionário solicitar que ele envie, por exemplo, vídeos dele fazendo as atividades, né? Que os exercícios, por exemplo, durante Pode, o período de trabalho, para que a empresa realmente faça essa cobrança? pode, claro, pode sim. Por que não? A empresa tem o direito de cobrar que esse trabalhador se cuide. Porque se ele não se cuidar, artigo 7º, inciso 28 da nossa Constituição, a responsabilidade vai ser do empregador, que é aquela responsabilidade civil que a gente já estudou, do empregador por seus trabalhadores. Ele vai estar agindo com culpa. Entende? Ó, olha o que diz o parágrafo único. O empregado deverá assinar um termo de responsabilidade, comprometendo-se a seguir as instruções. Então, cadê as instruções? Tem que ter essas instruções fornecidas pelo empregador. Então, André, só complementando a resposta à sua pergunta, a lei diz que basta para o empregador ele tomar esse termo de responsabilidade, tá? A lei, ele pega esse termo de responsabilidade e faz um manual de instruções e entrega para esse trabalhador. Não há necessidade, portanto, desses vídeos que você mencionou. Porém, se a empresa quiser ser mais cautelosa ainda, ela pode exigir, sim, né, que ele mande, ou que ele mostre que ele está saindo do computador, fazendo a sua pausa, né, aquela pausa obrigatória que tem, por exemplo, quem trabalha de operador de telemarketing, tem que fazer 3 pausas, uma pausa de 20 e 2 pausas de 10, durante uma jornada de 6 horas. Tá? Então, assim, simplesmente o empregador, ele te desloga, a pausa é obrigatória, então tem que se deslogar ali do computador. O empregador pode exigir isso online? Pode. Eu vou mostrar para vocês o TC da Lilian, tá? É o TC que eu recomendo para os meus orientadores, que eu tenho enviado como modelo, porque ficou muito bem escrito. Eu sempre falo
para os meus orientandos, tá? Vocês não podem pensar pequeno, vocês têm que pensar grande, pensar alto, pensar lá para frente, tá? Pensar na nota de TC 10, 9, não ficar pensando, se eu tirar 6 tá bom, pelo menos cumpri o TC, passei. Por quê? Porque se vocês forem para uma pós-graduação na UEL, na PUC, onde vocês forem, Maringá, qualquer programa de mestrado vai perguntar quanto você tirou no seu TC. Então, tem que fazer o TC a contento. Eu pego no pé dos meus orientandos. Tem aluno que tem por opção não tirar essa nota. Tudo bem, é a opção de cada um. Mas eu sempre faço a campanha dos TCs brilhantes. Aí esse aqui da Lília ficou bem brilhante. Ó, o trabalho remoto e seus aspectos jurídicos controvertidos. Ela quis tratar justamente das controvérsias em torno aí dessa legislação reformista que ficou pequena, que ficou omissa em muita coisa. Olha, vou mostrar para vocês o que é o esqueleto de um TCC, tá? Aqui o agradecimento a mim, fiquei muito feliz. A gente fica bem feliz quando os alunos reconhecem, ó, a professora e orientadora Renata pelo apoio e motivação em todas as etapas deste trabalho. Bem bonitinho. Pessoa de conhecimento imensurável na área trabalhista, apaixonada pelo que faz. Os agradecimentos, tá, no TC, eles são facultativos. Tem aluno que não quer fazer agradecimento nenhum, né? A Lília quis fazer, achei bonitinho. O esqueleto, o que vai direcioná-los, queridos, é isso aqui, é o sumário. Aqui vão ser os itens do trabalho de vocês. Então, ela partiu do conceito do direito do trabalho, método dedutivo, do geral para o particular. Tá? Então, ela trouxe o conceito de direito do trabalho, as teorias que envolvem. A gente estudou, né, essa teoria subjetivista, objetivista, pegou alguns princípios importantes. Aí ela tratou do surgimento da sociedade da informação, as formas de teletrabalho, o trabalho em home office como uma realidade na atualidade. Esses itens todos, vocês vão ter que montar no pré-projeto. Os alunos do 9º estão fazendo isso. Então, tiveram prazo, acho que até hoje, para enviar esses itens. Daí o orientador vai dando os pitacos aqui e auxiliando-os. Né? Então, ela quis tratar da duração do trabalho, né? Alguns têm atividade externa incompatível com fixação de jornada. E aqui, o último capítulo, geralmente nós recomendamos no máximo 5 capítulos para um TC, tá? Senão fica muito extenso, começa a virar uma monografia de pós, uma dissertação de mestrado. Então, no 4º, já tratar do cerne do seu trabalho. O que você quer realmente, qual o seu objetivo. E aqui ela trouxe, ó, os aspectos controvertidos. Meio ambiente de trabalho, o problema do acidente de trabalho e doenças ocupacionais. Então, ela quis tratar, se esse trabalhador adoece em casa, vai ser responsabilidade de quem? A controvérsia em torno do controle de jornada. A lei diz que não tem direito às horas extras, artigo 75 lá. Mas e se esse trabalhador está sendo controlado pela empresa à distância? Se ele acaba o tempo todo sendo controlado, então isso aí é muito controvertido. A controvérsia em torno das despesas com os custos, que nós falamos, e se não tiver contrato? O direito à desconexão do trabalho no teletrabalho.
Então, assim, o teletrabalhador tem o direito a descansar, a ter lazer, certo? Ó, o trabalho dela teve 55 laudas, ok? Hoje os orientandos me perguntaram, professora, qual o número de páginas ideal? A gente está exigindo no mínimo 40, no mínimo 40. E não tem, assim, um limite máximo. Porém, eu sempre falo em torno de 60, 70 no máximo, tá? Porque daí, também acima de 70 já começa a ficar muito extenso, né? Mas a gente chegou a pegar TCs que foram objeto de reprovação, tá? De 20 páginas. Não tem como. Não vai, a gente já tem uma determinação do Dr. Paulo para reprovar, tá? Então, assim, olha que bacana. Aqui, ó, ela começou a falar do surgimento do teletrabalho no mundo, né? Que é a modalidade de trabalho, uma das modalidades mais utilizadas. Na visão do Conselho Europeu, o teletrabalho é uma forma de organizar ou executar o trabalho usando tecnologia da informação como parte da relação contratual ou empregatícia. Trouxe bastante doutrina. Tá? As formas, né, de teletrabalho, que existe o teletrabalho a domicílio, existe telecentros, né, com espaço devidamente preparado para o desempenho desse trabalho, existe o trabalho nômade ou móvel, o teletrabalho transnacional. Então, assim, no TC, queridos, se pode aprofundar mais o tema, sabe? Ó, uma crise mundial de inúmeras faces, social, sanitária, política e econômica, trazida por um inimigo invisível a olho nu, se espalhou de maneira avassaladora por todos os continentes. Ela está falando, né? Por que esse tipo de trabalho que ele veio com a Covid-19, né? Assim, deixa eu pegar aqui para vocês. Os aspectos controvertidos. Ó, um trabalho bem desenvolvido e com pessoas felizes começa pelo meio ambiente em que se convive. O bem-estar do funcionário inicia-se com o ambiente que o mesmo labora. Olha que legal, ela tudo que escreveu isso, tá? Quando se tem um ambiente tranquilo e agradável, o trabalhador desenvolve suas funções melhores, com mais contentamento e mantém a saúde sempre equilibrada. Aí ela colocou onde na Carta Magna, né, na Constituição, está a questão do meio ambiente de trabalho saudável, no artigo 7º, inciso 22. O artigo 225 da mesma Carta concede a tutela a um meio ambiente de trabalho natural, artificial, cultural e do trabalho ecologicamente equilibrado. Tudo isso para ela dizer, né, que o teletrabalhador, ao exercer suas atividades, se eu cair, tá, gente? Já volto. Fora do estabelecimento, não exime desse trabalhador, desse empregador cumprir as normas de higiene e segurança no trabalho. Alguns problemas de saúde destacam-se nesse tipo de serviço, entre eles os problemas visuais, osteomusculares e mentais, quando se trata de estresse. Os problemas de saúde ocupacional ocorrem com os teletrabalhadores, da maneira como eles executam suas atividades diárias.